Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Diego Simeone, né? Porque o Atlético de Madrid investiu nada mais nada menos que 160 milhões de euros nessa janela de transferências, foi atrás de Thiago Almada, foi atrás de vários jogadores ali para tentar reforçar a equipe e aí sim, finalmente, dar o time que o Simeone deseja para lutar pelo título da La Liga, né? E assim, o Simeone que reclama que não tem o poder financeiro do Real Madrid e do Barcelona, embora o Atlético de Madrid esteja sempre na lista dos times que mais investem, né? Tipo, às vezes não é o quanto que você investe, mas sim como você investe. E é mais um jogo sem vitória do Atlético de Madrid, né? Que empata com o Elche 1-1, já tinha perdido para o Espanhol 2-1 na primeira rodada. E assim, e o engraçado é que o gol e a grande atuação da partida do Sorloth, que está sendo especulado para ser vendido, né? Então, olha, o que eu posso dizer desse Atlético de Madrid é pobreza de ideias no ataque, o Simeone não tem soluções. Tipo, quando você tá levando um perigo lá com o Llorente, né? Tipo, o time tá começando a jogar um pouco melhor, você vai lá e coloca o Gallagher, no momento que você precisa marcar um gol ou criar uma boa oportunidade, né? Te diz muito, cara. O Gallagher não é um cara criativo, entende? Ele tem as qualidades dele, ele marca forte, é um jogador que tem muita intensidade, etc. Mas nunca, no Chelsea não era, no Atlético de Madrid não era também o cara que vai marcar um gol com uma super técnica de finalização e nem é um jogador com bom passe, né? Tipo, ele teve uma média de 0,4 passes decisivos por jogo em toda a última La Liga e apenas uma grande chance criada. Você quer esse cara para criar as jogadas? Então, assim, os ajustes não são bem feitos. E o Atlético de Madrid é isso, né? Um time que tem talento, tem qualidade, né? Que falta talento para uma dupla de ataque que é Sorloth e Julián Álvarez, né? O meio-campo tem o Griezmann, o meio-campo tem Thiago Almada, Llorente. Cara, o time é bom, o time tem condições de fazer mais, mas assim, do mesmo jeito que a gente vê muitos clubes assim que não sabem a hora de dizer adeus. O Arsenal demorou a fazer isso com o Wenger, e olha que era o Arsène Wenger, né, um técnico histórico, né, já foi campeão da Premier League invicto, né? Demorou, mas chegou um momento que eles tinham que olhar e falar, já deu, né? Tipo assim, o próprio Grêmio demorou também a seguir em frente em relação ao Renato, entende, né? Tipo, tudo bem que você pode até falar, né? Mas ou a maneira que demitiram o Renato depois não melhorou, etc, né? Mas assim, tem os sinais que você vê que assim já dizem que talvez seja hora de procurar outras ideias, né? Eu acho que o Atlético de Madrid, ele tem obviamente muita gratidão por tudo que o Simeone fez, ele levou o patamar da equipe. Se hoje o Atlético de Madrid tem essa capacidade de investimento, tem mais 2 títulos de La Liga, de Europa League, se deve muito a ele. É o maior técnico da história do clube, eu sei, mas ele recebe dinheiro demais para entregar o que ele está fazendo até agora. O Atlético de Madrid tinha tanta fé no cara, tanta devoção, tanta admiração, que transformou ele disparado no técnico mais bem pago do mundo. O Simeone recebe, acho que ele recebia 40 milhões de euros, dizem até que reduziu para 30, mas ainda assim é dinheiro pra caramba, né? 30 milhões de euros para um técnico que, assim, não ganha a La Liga já tem tempos. E olha, aquela La Liga que ele ganhou, o primeiro turno, foi um negócio surreal de bom. Foi talvez o melhor futebol do Simeone nos últimos 5 anos. E o segundo turno foi ruim, ao ponto de que eles só ganharam o título na última rodada e quase perderam a conquista para o Real Madrid. Colocaram até o Sevilla na luta pelo título em certo momento. Até o Barcelona do Koeman entrou na disputa. Então, o Atlético de Madrid, gente, é um time que tem capacidade para mais, investe com ambição. Mas a ambição maior, que é trazer um técnico que seja mais atualizado, eles não fazem. Porque o Simeone, gente, por que ele está tendo menos resultados hoje do que ele teve lá no meio da década de 2010, quando ele alcançou finais continentais, quando ele ganhou o título da La Liga? Porque ele é um técnico parado no tempo, né? Isso acontece aqui no Brasil, isso acontece com outros nomes. José Mourinho é outro exemplo de um técnico que parou no tempo, e o Simeone não soube inovar, não soube se renovar, ficou mais previsível. O trabalho dele é muito dedicado nessa questão de construir o mental competitivo, ele trabalha bem o psicológico dos atletas, mas taticamente falando, um técnico que já ficou para trás faz tempos, né? E assim, os jogos provam isso, né? É um Atlético de Madrid com muita pouca criatividade no ataque, mesmo tendo ótimos jogadores, né? Não é possível que o time que tem Almada, que tem o Griezmann, Sorloth, Álvarez, tenha uma pobreza tática no ataque tão grande como está tendo. Então, assim, eu acho que assim, o Simeone não vai ser demitido. A verdade é, para ele ser demitido, vai ter que ser algo muito pior do que vem acontecendo. Mas a verdade é que o Atlético de Madrid hoje está sendo mais atrapalhado do que ajudado pelo Simeone, porque não entra na minha cabeça que esse time treinado de maneira básica não consiga um top 4, até porque o que vem acontecendo nesses anos, o trabalho do Simeone no máximo regular, e está sendo o suficiente para conseguir um top 4 com folga. Então, assim, eu quero ver agora, né, tipo, as próximas rodadas, que o Simeone sempre consegue achar uma sequência, mas
A verdade é que nunca se sustenta. E hoje, assim, a gente vê o início de campeonato ruim, um time que está devendo demais, e agora a pergunta que não quer calar: será que vão cogitar um novo técnico? Será que eles vão cogitar uma nova ideia? Tem que seguir em frente. Eles estão prolongando um ciclo muito mais do que deveria. Porque, assim, tem que ter, obviamente, gratidão pelo que conquistou, mas tem momento de seguir em frente. Tem momento de olhar e refletir e falar: não dá mais, né? Porque o Atlético de Madrid está perdendo oportunidades de lutar por títulos porque insiste um técnico que, por mais vitorioso que já tenha sido antes, já não ganha algo relevante já tem tempo, e não é por falta de investimento, não é por falta de elenco. O elenco do Atlético de Madrid é bom o suficiente para competir. E ele não está sendo bom o suficiente em termos táticos para isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.